Boa tarde, alunos. Este vídeo é uma proposta de trabalho para a disciplina de Banco de Dados 1 do curso de Ciência da Computação, quarto período, da Universidade Federal Fluminense, situada em Niterói, no Rio de Janeiro. Os alunos deste grupo são Breno Santos, Luciano Hanna, Patrick Psurno e eu, Rafael Duarte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os bancos de dados distribuídos, suas características, segmentação, replicação. Vamos começar. Ao contrário do que seria um banco de dados centralizado, a ideia de se distribuir o banco é permitir que em vários locais possa-se ter uma base que tenha a informação e tenha a autonomia para geri-la. Pensemos numa empresa, então. Uma empresa ela tem um banco de dados próprio, mas elas também têm várias filiais espalhadas pelo Brasil. Cada filial dessa depende do banco central. Se só tivesse um banco centralizado e elas tivessem que fazer acesso, ocorrendo qualquer problema que interceptasse essa comunicação, como por exemplo o rompimento do cabeamento, a loja já ficaria parada, a filial teria que ficar parada, porque ela não conseguiria ter acesso às informações que ela precisa. Se você consegue distribuir esse banco, cada filial vai ter um banco, uma base local, o que pode gerir com certa autonomia e à medida que se faz necessário, essa informação é carregada na base central ou no banco, de uma forma geral. E isso pode se dar de várias formas, que a gente vai esclarecer um pouco mais para frente. Ainda que concordemos que um banco de dados distribuído tem várias bases separadas, é necessário entender um pouco sobre como é feita essa divisão, como a informação é separada e como ocorre a comunicação entre elas. Primeiro a gente pode falar um pouco sobre as bases individuais. Como o nome sugere, são bases autônomas, que podem operar sozinhas e têm informações que dizem respeito a si. Entretanto, elas podem ter comunicações entre si. E isso pode ser feito de várias formas. Por exemplo, a comunicação ela pode ser feita de forma de teia, ou seja, cada uma das bases tem ligações diretas 2 a 2, ou seja, uma base ela faz conexão direta com todas as outras bases. Essa opção, apesar de ser a mais rápida, a mais eficiente no que tange a busca de uma informação em uma outra base, ela também é a mais cara, pois ela necessita que seja comprada, ou seja desembolsado orçamento suficiente para pagar por todas essas conexões, o que pode ser bastante caro. Uma outra solução, por exemplo, é o uso de uma conexão em forma de anel. Ou seja, cada uma das bases locais ela tem acesso direto apenas aos seus vizinhos, direita ou esquerda, e formando um anel realmente fechado, de forma que uma base possa chegar a qualquer outra base, ainda que tenha que fazer certas mediações em bases que estão no caminho. Uma outra opção pode ser, por exemplo, a conexão em varal, que é basicamente a mesma ideia de um anel, entretanto, você faz conexão apenas num sentido, não é fechado como um círculo. Isso pode se dar, por exemplo, em casos onde é muito complicado ou é muito caro estabelecer uma das conexões desse anel. Então você consegue conectar todas elas, mas não fecha um círculo exatamente. Acaba saindo um pouco mais custoso fazer o processo, mas é uma opção mais barata. Um outro exemplo é o conceito da matriz filial. A gente tem uma base centralizada chamada matriz, e essa base ela funciona como uma base completa, ela tem todas as informações. E ela divide essa informação para outras bases, que são as filiais. Cada filial tem a informação que diz respeito à sua área, à sua região. E, à medida que é feita a busca na filial, caso não encontrada a informação necessária, essa informação será buscada na matriz. Complicando um pouquinho mais esse sistema matriz filial, a gente tem o sistema hierárquico, que consiste basicamente numa complicação da matriz filial adicionando mediadores. Ou seja, a matriz ela é dividida em bases que vão conter outras informações, parte da informação, e cada uma dessas bases vai ter outras bases que vai ter parte da informação que essa base tinha, e assim vai indo até as filiais, que é como se fosse a conexão com o usuário. A gente já sabe que comunicação é muito importante, como a gente falou agora há pouco. Mas como é feita essa comunicação? Uma forma, por exemplo, pode ser uma conexão fechada ponta a ponta. O lado positivo é que ela é extremamente segura, por ser privada e não dar acesso a outros dispositivos. Entretanto, a velocidade e a sofisticação dessa conexão determinam o quão cara ela pode ser.
Uma outra opção é, por exemplo, usar a internet. A internet, enquanto rede pública, é muito mais barata e ainda assim é bastante eficiente. Entretanto, por ser uma rede pública, outros dispositivos podem acabar interceptando essa informação, o que reduz bastante a segurança. No geral, você sempre tenta decidir balanceando um pouco sobre o custo, a eficiência e a segurança necessária para o seu projeto. A gente já sabe que a informação precisa ser distribuída entre diversas bases. Mas como isso vai ser feito? Uma opção, por exemplo, é a que a gente chama de segmentação horizontal ou segmentação por linhas. Significa que as bases elas vão conter parte das linhas de uma tabela, vão conter parte dos registros dessa tabela. Ou seja, todas as bases vão ter todas as colunas, mas cada base vai ficar responsável por apenas uma parte das linhas. Um outro exemplo pode ser a segmentação vertical ou segmentação por coluna. Nesse caso, como o nome já sugere, as tabelas são divididas em colunas e cada base fica responsável por uma parte dessas colunas. Logo, todas as bases vão ter todos os registros, mas vão ter algumas das colunas. É importante salientar que, dessa forma, todas as bases ainda assim têm que ter a coluna da chave principal, que é importante para você conseguir acessar aquela informação. Um outro exemplo pode ser, por exemplo, o que a gente chama de divisão mista. A base ela é responsável por uma parte das linhas e por uma parte das colunas. Simples. Divisão mista é feita tanto a segmentação horizontal quanto a segmentação vertical. É importante salientar que para toda divisão é necessário um projeto muito bem modelado, muito sólido. Por quê? Damos o exemplo, por exemplo, de um catálogo de filmes. A divisão ela pode ser feita, por exemplo, no sentido de linhas, dividir por categorias, por gêneros. Então a gente consegue ter uma certa relação de em qual base tem os filmes relativos a um gênero específico. E isso é positivo, porque quando você vai tentar fazer uma busca pelo gênero, você consegue acessar uma base só. Agora imagina essa divisão feita por chave. Por exemplo, data. Já complica um pouco mais, porque você pode tentar fazer uma busca por categoria e isso vai causar necessariamente uma busca em todas as bases, o que já torna o processo bastante custoso. Então é sempre muito importante modelar de forma bastante precisa como vai ser feita essa divisão. A ideia de replicação diz basicamente ter uma base original e dela tirar uma cópia, uma réplica. A parte que realmente difere a forma de replicação é no que tange a atualização da base. Um exemplo pode ser, por exemplo, a replicação online. Dessa forma, a gente tem um banco de dados A e essa base A ela é replicada em outro local para uma base B. Toda transação que é realizada na base B deve ser carregada imediatamente na base A. Então, a gente usa um processo chamado de commit de duas fases. Significa basicamente que a base B, que realizou a transação, vai enviar essa transação para a base A, que deve responder afirmando que conseguiu atualizar. A parte mais interessante sobre esse processo é que, caso ocorra algum problema, deve-se voltar ao estado anterior, sempre mantendo a consistência dos dados. Um outro exemplo pode ser, por exemplo, a réplica que a gente chama de Standby Database. A gente mantém uma base original, uma base principal, e mantém uma base secundária chamada de Standby Database. Como o nome indica, é uma base de espera. Para fazer a atualização entre as bases é usado um arquivo de transações, um log. E à medida que são feitas transações, esse log ele vai sendo carregado. Quando se preenche o arquivo, ele deve ser carregado e aplicado e para atualizar esse Standby Database, então o novo log é aberto. A parte positiva é que caso a base principal caia, a Standby tem capacidade de suprir como base principal. Entretanto, ela tem a limitação do tamanho do arquivo de log. Então, se passar o número de transações que ela consegue guardar, tem forte probabilidade de se perder essas últimas transações. Por isso, é sempre necessário uma boa modelagem. Um outro exemplo é, por exemplo, o que a gente chama de snapshot. A ideia é basicamente criar um clone, uma fotografia instantânea da base que vai ser carregada e utilizada naquele instante. Só que para isso é necessário uma tecnologia chamada de Storage SAN, que é uma tecnologia bastante cara. Então, apesar de ser muito eficiente e bastante dinâmica, é uma tecnologia cara que, no geral, só é empregada em projetos bastante grandes. A ideia da alta disponibilidade está ligada também a um conceito que a gente chama de cluster, ou seja, uma série de servidores ligados a uma base de dados. A ideia é que, caso um desses servidores caia, os outros servidores possam ocupar o local desse, de forma que o usuário não perceba esse problema, não perceba a queda de um dos servidores. Assim, a gente consegue manter sempre uma disponibilidade satisfatória.
é muito necessário em casos onde a gente não tolera perda de sinal, como por exemplo sistemas bancários que não podem cair. Então é usado esse conceito de cluster. Um outro conceito muito importante para alta disponibilidade é o que a gente chama de links redundantes. Basicamente, chama-se de link de comunicação a ligação entre uma base e outra. Entretanto, essa comunicação que, no geral, é feita cabeada, pode causar muitos problemas, caso esse cabeamento caia, seja rompido ou ocorra algum acidente. No geral, o que é feito é o que a gente chama de processo de links redundantes. A empresa ela contrata vários links, não só de tecnologias diferentes, mas como também de empresas diferentes, que vão ligar as mesmas bases. De forma que caso uma desses links, caso uma dessas conexões caia, exista um outro caminho para que essa informação possa seguir. Então, a informação não é perdida, a conexão não é cortada. Considerando ser uma tecnologia mais cara e mais complexa, deve-se ter em mente também as vantagens e desvantagens de se usar um banco de dados distribuído. As vantagens estão basicamente na eficiência, na disponibilidade e na autonomia das bases, que permite esse sistema, por exemplo, como já foi dito, de franquias, de autonomia das franquias. As desvantagens estão ligadas basicamente no que tange ser caro, ou seja, pode ter um custo bastante alto quando é necessária a aquisição de equipamento e de tecnologia para poder permitir esse processo, e também é mais complexo, porque é necessário um pouco mais de conhecimento e de certos protocolos para manter a consistência do dado. Enfim, falamos aqui um pouco sobre as vantagens e desvantagens, um pouquinho sobre o mundo dos bancos de dados distribuídos. Agradecemos pela audiência e informamos que os links para os materiais que ajudaram a gente a compor esse roteiro vão estar aqui na descrição do vídeo. Até mais! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not